Na cidade de Corinto, reinavam os descendentes de Sísifo, o homem que ousou enganar os deuses. O rei Glauco tinha 2 filhos, Deliades, o seu favorito, e Belerofonte, que era tão belo que diziam que na verdade ele seria filho de Poseidon. Os 2 irmãos tinham uma grande rivalidade, e quase sempre, quando praticavam suas técnicas marciais, Belerofonte levava pior. Mas conforme ficava mais velho, Belerofonte se tornava mais forte e ágil, e as disputas começaram a se tornar mais violentas. Apesar de estar melhorando a cada dia, Deliades ainda era mais habilidoso que Belerofonte, e por isso, durante suas lutas, ele se portava com exagerada confiança, provocando seu irmão de forma imprudente. Inflamado pelas provocações de seu irmão, Belerofonte passou a lutar em um estado de fúria que fazia sua mente esquecer a fadiga. E assim, ele tentava golpear seu irmão com uma velocidade fora do comum. E um destes golpes velozes escapou da defesa de Deliades, acertando o príncipe na cabeça com grande violência. Deliades caiu no chão e seu corpo permanecia inerte. Belerofonte correu para acudi-lo, mas o espírito do jovem príncipe já havia partido para o reino de Hades. Belerofonte chorava com o corpo de seu irmão em seus braços, enquanto o rei corria para ver o que havia acontecido. Tomado pela dor de perder seu filho favorito, o rei expulsou Belerofonte de seu reino e ordenou que ele nunca mais voltasse. O jovem partiu, sob o olhar de reprovação de seus compatriotas, que tinham muito amor pelo príncipe que havia morrido. E assim, Belerofonte atravessou os portões da cidade, carregando o peso da culpa e sob a maldição de um terrível pecado. O jovem banido passou a vagar errante pela Grécia, até chegar à cidade de Tirinto. Lá reinava Preto, que ao saber que o príncipe exilado de Corinto estava em suas terras, lhe concedeu asilo e pousada, e lhe tratou com todo respeito e hospitalidade, assim como manda os desígnios de Zeus. Belerofonte contou ao rei o motivo de seu banimento, e jurou que o ocorrido não passou de um terrível acidente. O rei ficou comovido com o ocorrido e prometeu ajudá-lo. Preto ordenou que um ritual de purificação fosse organizado, com a finalidade de expiar os pecados do príncipe de Corinto. Graças aos sacrifícios oferecidos aos deuses, os pecados de Belerofonte foram purgados, e o jovem passou a ter uma grande dívida de gratidão com o rei. Já a rainha de Tirinto ficava encantada ao contemplar aquele jovem no auge de sua beleza. Belerofonte passou a viver na corte do rei Preto, e não percebia que era sempre alvo dos olhares da ávida rainha Anteia. Certo dia, Belerofonte foi convidado para uma reunião privada com a rainha. Ela usou sua grande beleza para tentar seduzi-lo, mas em respeito e gratidão ao seu anfitrião, Belerofonte não cogitou cometer tal ato de traição, e por isso ele repudiou a investida da rainha. Ela gritou insultos para o príncipe de Corinto e pôs em dúvida sua masculinidade, mas ele fez ouvidos moucos e a deixou ajoelhada no chão. Mas a rainha não iria aceitar tamanha humilhação e estava determinada a se vingar do jovem que a rejeitou. Anteia foi até o rei de Corinto, com lágrimas de crocodilo escorrendo de seus olhos, e denunciou Belerofonte por tentar violá-la. O rei foi tomado por uma grande fúria, mas devido ao dever da hospitalidade exigido por Zeus, ele não poderia atentar contra a vida de seu hóspede. Mas Preto era um homem com uma mente ardilosa, e assim ele bolou um plano para se livrar do hóspede que desonrou seu lar. O rei ordenou que um escriba escrevesse uma carta ao seu sogro e a entregou selada para Belerofonte, pedindo que ele entregasse a mensagem a Iobates, rei da Lícia. Ingenuamente, Belerofonte aceitou a tarefa solicitada por seu anfitrião, por quem ele nutria um grande sentimento de gratidão, sem suspeitar que este tramava contra sua vida. Já na Lícia, o rei, ao ver se aproximar uma embarcação
que fazia uso das cores do reino de seu genro, ordenou que fossem realizados preparativos para receber os visitantes. O rei foi muito cordial com Belerofonte, pois um amigo de seu genro certamente também seria seu amigo. Belerofonte tentou entregar a mensagem ao rei, mas este se recusou a recebê-la antes do jovem experimentar a hospitalidade da Lícia. Iobates apresentou sua belíssima filha ao Coríntio, que foi imediatamente fulminado por uma das flechas de Eros. Para tentar disfarçar, Belerofonte decidiu entregar a mensagem ao rei. Iobates, ao ler a mensagem, ficou espantado com seu conteúdo. A mensagem dizia que o portador daquele documento havia tentado violar a filha do rei da Lícia e que ele deveria receber o castigo merecido. Assim como seu cunhado, o rei passou a ser consumido pelo ódio por Belerofonte. Mas mesmo em meio ao ódio, Iobates percebeu o interesse do jovem Belerofonte por sua filha, e o soberano da Lícia se aproveitaria desta oportunidade para se livrar de seu hóspede. O rei disse que ofereceria a mão de sua filha ao jovem príncipe, se este o auxiliasse em uma tarefa difícil. Iobates explicou a Belerofonte que seu reino estava sofrendo um flagelo terrível. Vilarejos foram destruídos, plantações queimadas e o gado pereceu. Tudo isso graças a uma terrível criatura. O rei prometeu entregar sua bela filha ao herói, caso ele livrasse o reino da Lícia de tal criatura. Belerofonte, tomado por uma coragem impulsionada pela paixão, aceitou tal desafio sem titubear. Belerofonte se armou e partiu atrás da criatura. Satisfeito, Iobates viu o homem, que acreditava ter tentado violar sua filha mais velha, se encaminhar rumo a uma morte terrível. Belerofonte não fazia ideia que estava prestes a encontrar uma das criaturas mais temíveis que já pisou sobre a terra. Seu nome era a Quimera. Tal monstro era descendente de Tifão e Equidna, duas das mais tenebrosas criaturas do mundo grego. Este monstro tinha uma cabeça de leão e outra de bode, e na ponta de sua cauda havia uma terrível serpente. A besta era um animal terrivelmente agressivo. Nada resistia às suas garras afiadas, e seu hálito flamejante incinerava tudo ao seu redor. Porém, antes de encontrar com a maléfica criatura, os deuses lhe propiciaram um encontro inesperado. Belerofonte se deparou com o magnífico cavalo alado Pégaso, filho de Poseidon e Medusa, que bebia água em um riacho. Ele sabia que se conseguisse montar tal criatura, ele seria praticamente invencível. Belerofonte se aproxima furtivamente por trás do cavalo alado. Ele pulou sobre o lombo do animal, que reagiu imediatamente, saltando e empinando. Pégaso arremessou longe o ousado ginete, e este, ao cair no chão, chocou sua cabeça contra uma rocha. Belerofonte ficaria inconsciente, e sua mente adentraria os domínios de Morfeu, o deus dos sonhos. Em seu sono, ele se viu frente a frente com Atena, a deusa da sabedoria, que tinha em suas mãos rédeas sagradas. Atena entregou a Belerofonte as rédeas sagradas e lhe explicou como domar o cavalo alado. Quando o jovem acordou, em suas mãos estavam as rédeas divinas entregues pela deusa, e Pégaso ainda estava por perto. Seguindo as orientações da deusa, Belerofonte se aproximou calmamente do glorioso animal e, de forma gentil, lhe colocou as rédeas. O príncipe de Corinto então montou o cavalo alado e o pôs a galopar. Belerofonte e a gloriosa criatura alçaram voo. Pégaso jamais havia sido montado, mas a união entre o cavaleiro e sua montaria era tão perfeita que eles furavam as nuvens como um só. Enquanto estava lá no alto, Belerofonte avistou uma grande coluna de fumaça, e tudo indicava que ali estaria a terrível Quimera. Lá, a bestial criatura destruía tudo à sua volta,
As chamas tomavam conta do vilarejo. Belerofonte avaliou seu adversário lá do alto. Este, sem dúvida, era um inimigo muito mais perigoso do que ele imaginava. A besta lançava jatos de fogo contra o herói, mas o ágil equino conseguia antecipar a trajetória dos ataques mortais. Pégaso e Belerofonte voavam em círculo em volta da criatura. Esta passaria a persegui-los. A besta tentou atacar Pégaso, que contra-atacou com um coice direto na cabeça da quimera, que cairia desnorteada no solo. Percebendo que o monstro estava vulnerável, Belerofonte investiu para dar o golpe decisivo. A quimera estava morta, e após exterminar a besta, Belerofonte se sentiu tomado por uma enorme sensação de poder. Ele passou a acreditar que as histórias que contavam sobre ele ser filho de Poseidon talvez fossem verdadeiras. Belerofonte retornou ao palácio de Iobates, trazendo a cabeça do monstro como troféu. O rei ficou impressionado, pois jamais imaginaria que aquele jovem rapaz seria capaz de tal façanha. O rei falou para Belerofonte que ordenaria os preparativos do casamento, assim que duas outras ameaças fossem neutralizadas: os Sólymos e as Amazonas. Belerofonte sabia que aquilo não havia sido combinado, mas devido à sua paixão pela princesa, ele se submeteu a essas novas tarefas impostas por seu futuro sogro. Belerofonte lutou e derrotou os Sólymos, que eram guerreiros selvagens filhos de Ares. As Amazonas também não foram páreo para o poderoso guerreiro e sua montaria divina. Belerofonte retornaria, trazendo como prisioneiros os dois líderes dos saqueadores que aterrorizavam o reino da Lícia. Iobates percebeu que tal homem só poderia contar com a graça dos deuses, e que as acusações que pesavam contra ele só poderiam ser infundadas. Como havia sido prometido, o rei da Lícia celebrou o casamento de Belerofonte com a princesa Filonoé e nomeou o herói como seu herdeiro. Belerofonte havia conquistado tudo que um homem poderia desejar. Ele tinha uma bela família e governava a Lícia no lugar de seu sogro. Mas após realizar todos esses grandes feitos, ele se julgava merecedor de uma glória muito maior. Em um ato impulsivo, ele montou sobre Pégaso e alçou voo rumo ao Monte Olimpo, a morada dos deuses. Belerofonte apontou seu cavalo alado em direção aos céus. Tomado pela soberba, ele desejava chegar ao Olimpo, pois ele sentia-se digno de assumir um lugar ao lado dos 12 deuses olímpicos. Do alto do Olimpo, Zeus observava a ousadia e o orgulho desmedido do homem que se julgava estar à altura dos deuses imortais. Tal arrogância era considerado um pecado gravíssimo, conhecido como híbris. Zeus escolheria uma vespa como sua arma, pois aos seus olhos, um inseto era mais que o suficiente para lidar com outro. A vespa picaria a montaria de Belerofonte, assustando Pégaso, que acabou derrubando seu cavaleiro. Belerofonte caiu dos céus e viu seu desejo de imortalidade se perder entre as nuvens. Um mero mortal jamais sobreviveria a tal queda. Alguns dizem que Belerofonte teve uma morte terrível, enquanto outros que ele foi salvo pela deusa Atena e que passou o resto de seus dias tentando reencontrar seu cavalo alado. Mas seja lá qual foi o destino do herói orgulhoso, ele jamais se reencontraria com Pégaso, pois este havia sido imortalizado pelos deuses e colocado entre as estrelas.